Vamos lá, começar mais um PodSys, podcast, o melhor podcast do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. Podcast que fala sobre o quê? Tecnologia, indústria 4.0, data center. A gente traz novidade aí, o que está acontecendo lá fora, que está chegando aqui para o Brasil, sobre eficiência energética. A gente fala sobre empreendedorismo, você que é empresário, não importa se você é da área de tecnologia ou não, todos que são empresários, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre inteligência emocional. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, seja para a área de engenharia, de tecnologia, seja para qualquer área. Se você tem uma empresa, você tem que lidar com o financeiro, tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com processo. E a gente já entendeu, estou com um especialista aqui, que se você não sabe lidar bem com isso, a tua empresa não cresce. Então nós estamos trazendo aqui, a gente só traz os feras, cara. Pensa nos caras mais top de mercado que você possa imaginar, eles estão aqui. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, clica aí nesse sininho aí, toda vez que tiver uma novidade, um episódio novo, você vai receber a informação que tem coisa saindo do forno. Então, estamos aqui hoje com um cara que é um amigo, o cara é sensacional, ele odiava quando eu falava que ele era planilheiro, odiava. O cara, irmão, dá 3 comandos, a planilha se mexe, o Excel se mexe. Ele falava, e você me chama, cara, professor da FGV, pós-graduação, dá aula de pós-graduação. A gente falando aqui, parece que ele tem uns 120 anos, mas ele tem quantos anos, Arruda? Eu tô com 41. Cara. 41 anos, cara. É um bebê, mas você vai olhar a história dele assim, parece que tem uns 150 anos, cara. O cara é um grande amigo, assim. A empresa dele, eu acredito que tem um propósito maravilhoso, porque ajuda pessoas como eu, que não fui preparado para ser empresário, um cara que veio para desbravar e depois tem que lidar com um monte de coisa que você não estava preparado, financeiro, administrativo, tem que lidar com imposto, tributação, questão de RH, são leis trabalhistas. Então, pense em um cara aí que ajuda empresários a crescerem e a se desenvolverem e fazer com que a empresa possa alavancar os seus negócios, os seus lucros. E hoje ele está aqui para compartilhar um pouquinho disso. O que faz uma empresa crescer? Como o empresário deve se posicionar para que a tua empresa possa ser uma empresa que gere riqueza, que gere empregos, gere riqueza também na vida das pessoas. Então eu estou aqui com o meu amigo Gustavo Arruda. Se apresenta aí, Gustavo. Quem é Gustavo Arruda? O que o Gustavo Arruda faz? Rapaz, com essa descrição eu vou morar em Dubai, cara. Meu Deus! Esse camarada aqui, a gente conheci ele há muitos anos atrás, já é uma longa amizade. Eu não sou velho, não. Não é velho, mas já tem uma ótima estrada aí. E assim, antes de me apresentar, uma coisa que eu acho impressionante. Esses caras fazem uma sacanagem comigo, que é o seguinte, ou valoriza muito ou desvaloriza. Então, tem hora que eu sou o menino da planilha. Rapaz, pior do que planilheiro... Mas pelo menos é um menino, me chamar do menino da planilha. O menino da planilha veio aqui, eu falei, cara, pra morrer. Outra hora também enche muita bola, né? Na verdade, eu tô há muitos anos já trabalhando com consultoria, né? São 12 anos, não são 30, mas são 12 anos aí trabalhando com consultoria, tenho 14 anos de experiência, tenho 3 filhos maravilhosos, eu costumo brincar com os meus amigos que se eu tivesse saúde e dinheiro, pode deixar que o mundo eu povoo. Tá certo. Comecei muito tarde. Fiz administração pela FRJ, ainda não cheguei a dar aula na FGV, mas fiz um ótimo curso lá, maravilhoso. Dei aula, sim, na FRJ. Mas mais do que isso, né? Eu, assim como muitos, Douglas, e você me conheceu nessa pegada, sempre tive no coração o empreendedorismo. E era uma coisa, assim, inexplicável, cara. Porque eu estava numa empresa grande, estava com um bom diploma, com uma boa formação, e ali no coração, não, tem que empreender. Até que compartilhando com o meu irmão, Dr. Gabriel, ele falou o seguinte, engraçado, né? A nossa pegada empreendedora fala mais alto. Impressionante isso, porque ele por muitos anos também se sentiu assim, com espaço para empreender. E quantas pessoas não estão nesse desafio? E o mais legal de tudo, eu comecei, apesar de ter sido formado em administração, né? Minha história, tem uma história longa aí, outro dia a gente conta só os perrengues que eu passei, para você ver que você aí não está sozinho nos perrengues da vida. Mas o mais impressionante é que eu comecei da pior forma possível. Só com a vontade de querer ter um negócio. Mais nada, assim, eu quero empreender. Tanto é que a primeira coisa que eu fiz foi... antes de estar na faculdade, eu comecei a vender Natura.
Depois eu vendi Cara, outros comprei muito produtos, Natura, vendia, fazia planilha, depois fazia rifa. Cara, era nada mais do que o símbolo de, cara, eu quero empreender, não importa qual o conteúdo. Legal. E esse é um caminho mais difícil, porque crescer já é difícil. Você imagina você crescer sem saber ainda exatamente o que você quer fazer. Mas é claro, a vida também é generosa para quem trabalha. Eu costumo dizer que o Papai do Céu sempre ajuda aqueles que estão ali na luta, estão querendo algo maior. E me encontrei na consultoria. Então, hoje eu faço consultoria, dou aulas, então sou professor, sou consultor. Você já me conhece, né? Conheço. Não, mas fala aí, a galera quer te conhecer, pô. Pego cada desafio, cada abacaxi e principalmente nos mercados de pequeno a médias empresas. Então, aquele cara pequenininho que está ali só com a ideia, também outros empresários de 250 funcionários, 300 que estão crescendo bem. A gente faz esse trabalho de ajudar, principalmente no financeiro e depois com as estratégias para a execução. Mas uma coisa que é comum, que eu percebo bem, assim, é como é impressionante a vontade que o cara tem de crescer e não conseguir isso. Cara, é uma realidade hoje, né? Às vezes eu sento com o empreendedor, você vê que o cara tá pegando fogo ali, o cara tá com 1000 graus, o cara tá com gás total, mas a impressão que tem é que ele tá lá na frente, mas o faturamento, a equipe tá a 200 mil metros de distância e, cara, como é que eu faço, né? Porque eu quero abrir 2 lojas, eu quero abrir mais um projeto, eu quero botar uma linha de inovação, eu quero colocar isso tudo para frente e o cara não dorme, fica ali pilhado, muitos chegam a tomar remedinho para dar uma acalmada no coração, porque a vontade é maior do que a capacidade que a gente tem de realizar. E aqui é que vem a maestria. Empreender, eu costumo falar que é uma jornada, cara. É difícil, é para poucos, o cara que acorda ali com um negócio, deu aquela tacada e, agora o cara tá bombando. Normalmente não é assim, porque você precisa fazer com que os processos fiquem bem alinhados, você tem a maturidade com o teu cliente, às vezes você não sabe que você está oferecendo direito para o teu cliente. Às vezes você está pensando que o benefício é um e o cliente está querendo outro tipo de coisa. Eu, por exemplo, na consultoria, muitas vezes eu achei que o que valia era a planilha. Aí, daí que veio o planilheiro, né? Pô, cara, tu bota lá nas planilhas, a planilha faz mágica. E ao longo desses anos eu fui descobrindo que não é a planilha, cara. O empresário, ele quer ser apoiado. Sim. Você pensa, um empresário pequeno, o que ele tem de estrutura? Ele tem esse sonho grande que ele quer realizar e abaixo dele já vem a operação. Normalmente é assim. Ou quando tem um sócio, está se entendendo. Algumas que já estão mais maduras, já tem uma estrutura melhor. Mas normalmente esse meio ali, a formação de liderança ali para pequena e média não tem. E aí a dificuldade de dividir as coisas. Vai chorar as pitangas com quem? Com quem que ele vai falar? O que ele está passando? É uma jornada muitas vezes solitária, né? Exatamente, né? Exatamente. E a tua empresa, fala um pouquinho sobre a tua empresa, claro. O nome da sua empresa. Claro. Eu conheço o time, mas a galera não conhece. Fala aí um pouquinho sobre a Sinapes. Bom, eu sou sócio da Sinapes, é uma consultoria muito focada, eu vou falar tecnicamente, depois a gente dá os nomes mais comerciais, mas basicamente eu faço um trabalho de controladoria. O que a controladoria faz? Ela atua no financeiro, sim, mas não o financeiro do ponto de vista da rotina das tuas finanças, do que você tem para pagar, organizar o teu dia a dia. Eu trato da decisão. Legal. Eu falo do futuro. Estratégia. Né? Então, os números servem para apoiar uma decisão e depois você vai fazer o acompanhamento disso, né? Cara, como é que você está? Porque você imagina aqui, um cenário muito comum. O cara está numa empresa legal, está como CLT, já não está aguentando mais o chefe, ele pede a demissão, pega as reservas que ele tem e vai atrás desse sonho. Vai abrir um negócio. Pronto, resolvi minha vida. Ele vai com agora a vontade. Agora ele é um cara. Agora eu tenho liberdade. E ele vai com tudo, meu amigo. Ele vai com agora o meu dinheiro no meu bolso primeiro. Eu que tenho token. E quando a empolgação é maior, ele esquece que o dinheiro é limitado, não acompanha a vontade. Cara. Inocente, né? Então, o nosso trabalho é fazer o quê? Senta aqui, filhote. Vem cá, olha só. Deixa eu te mostrar a vida real. Deixa eu mostrar a vida real aqui. Você decidiu largar a tua empresa, isso é legal. Mas como é que está esse resultado? Será que um segmento é melhor do que outro? Será que você vai vender faz sentido? Então, esse trabalho também, né? que a gente faz tem que ver se faz sentido. Às vezes a pessoa ela trabalhou muitos anos numa determinada área.
né? A gente vê casos assim. Aí ela vai abrir um negócio que na área que ela trabalhou a vida inteira. O cara tá de saco cheio de trabalhar com aquilo, mas é o conhecimento que ele tem. Então ele vai abrir um negócio e muitas vezes pelo motivo errado. Isso. O cara, o que ele faz? Ele sai, abre o negócio e vai atrás dos clientes do lugar onde ele trabalhou tanto tempo. Ou seja, ele quer repetir porque ele acha que ele pode fazer melhor do que o líder dele ali tá vivendo. Essa é uma questão, né? Tem uma outra questão também que é o cara que, cara, ele trabalhou durante muito tempo, ele quer empreender, tem o desejo de empreender. E aí ele vai atrás de um negócio, às vezes, que ele não tem conhecimento. Como uma franquia, por exemplo. Sim. Achando que o pessoal da franquia vai dar todo o suporte para ele. E, cara, eu vou ter tudo. E, na verdade, procedimentos são criados, o fabricante, a forma de fazer sim, mas por trás disso tudo tem que ter alguém com uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de negócio e que principalmente tenha inteligência financeira. É isso aí. Não é conhecimento financeiro. Não. Porque tem muita gente que tem conhecimento financeiro e não tem inteligência financeira. Exatamente. Então a gente vê que as pessoas se deparam, quando a empresa começa a crescer um pouquinho mais, com essas realidades. Porque quando ela começa pequeno, você é o cara que resolve tudo. Então você não tem tantos problemas com o teu funcionário, porque é você. Mas quando você começa a ter que delegar, quando você começa a ter que ensinar, quando você começa a ter que abrir mão de controle, você também tem que lidar com situações que o empresário ele não sonha com isso, ele não imagina que é dessa forma, né? Isso é comum, né? E muito comum, porque, primeiro, voltando à questão lá do ramo, né? O cara abre no mesmo ramo. E muitas vezes ele cria um problema. Isso eu vejo muito, assim. É muito comum, Ele quer empreender. Sim. Aí, como ele não tem a resposta do que exatamente, ele faz o que você falou, ele replica o local onde ele estava. Né? Ele não tem o seu porquê. Aí o que acontece? Eu acho que esse é o pior do cenário. Ele consegue faturar. Sim. Ele consegue os clientes. Mas lá para as tantas, ele percebe que não está conseguindo ganhar dinheiro com aquilo ali. Sim. Muitas vezes é aí que entra a modelagem financeira, a análise, muitas vezes porque modelou mal. Não é exatamente o que ele queria fazer. Ele conhece o cliente, quer adicionar coisas novas, não consegue. Sim. E fica preso àquele faturamento. Quando você vê, você está trabalhando 6 anos num negócio que você não quer, ganhando menos do que você ganhava antes, tendo mais preocupação e dor de cabeça. Então, isso é verdade. Assim como também quando você monta, aí a questão de crescimento já, né? Quando você monta uma franquia, contrata, né? Adquire uma franquia, e você acha que ali está a solução dos teus problemas, né? Normalmente o pessoal fala assim, não, vou comprar uma franquia, vou lá 2 vezes por semana. Você tem o processo. Eu tenho o padrão, eu tenho o processo. Tem um apoio consultivo até determinado ponto. Mas olha, uma das coisas que eu aprendi na administração, e eu não tinha percebido, a administração é uma ciência social. Quando o professor falou isso pela primeira vez, eu falei, ciência social? Porque muda, meu amigo. Sim. Muda, o comportamento da pessoa muda. Isso aqui é matemática. Então, o teu cliente... Quer ver uma experiência legal de comportamento, como modificou? Eu fiquei pensando, cara, e agora que esses caras vão fazer? Assim que surgiu os aplicativos de entrega, depois teve um período que eles cresceram muito, eu passei pela experiência num fast food de chegar na fila e tinha 4 pessoas na minha frente. Uma filinha para pedir um sanduichinho, batatinha e tal. Que era comum isso. Você acredita que eu fiquei 25 minutos na fila? Porque entre um cliente fazer o pedido e o segundo entrava 4 pedidos de aplicativo na frente? Você vê. Olha para você ver. Eles não se prepararam para essa demanda. Nenhuma. Estavam usando a mesma mão de obra. E aí, como é que fica? Ali o atendimento local. E aí o empresário fica entre entregar no delivery, tomar reclamação lá que eu tava lá na loja. Pô, que sacanagem é essa? Eu tô aqui na fila na tua frente, você tá atendendo quem tá em casa no sofá? Vou pegar o telefone aqui e vou pedir aqui na fila. Eu vou pra casa também, eu vou pedir pelo telefone. Vou sentar ali no sofazinho, na poltrona, e vou pedir dali, você me entrega ali. Então, porque muda, as condições mudam. E não é só isso. Uma das coisas que eu gosto de falar, quando alguém fala assim, pô, cara, eu quero empreender, tenho um sonho e tal. Eu falo, pô, legal, você tá bem embasado? Não sei ainda. Então, do que você quer fazer? Eu quero servir uma refeição. Aí, presta atenção, se você vai servir 5 refeições, você, no seu negócio, pequenininho ali, legal. Aí eu faço a pergunta, como você serviria 1000 refeições? Você tem que estar pensando em escalar. Chegando no tempo certo, nas mesas, garçom cobrando, cara, é outro universo.
E é esse crescimento que é o difícil, porque vai colocando elementos e você tem que delegar. E aí delegar já entra numa outra questão relacionada a pessoas. Então, o que eu costumo falar em consultoria é o seguinte, olha, o primeiro horizonte que você tem que ter é realmente você, isso faz diferença, faz muita diferença. Você primeiro escolhe um segmento que você sabe que tem a capacidade de atuar. Não estou dizendo nem gostar. Eu mesmo já entrei em alguns cenários aí que eu queria investir em coisas que eu gostava, mas não é só gostar. Né? Gostar é uma parte do processo. Por exemplo, eu gosto de comer, gosto de restaurante, mas não necessariamente gosto de ter um restaurante, entendeu? Eu gosto de ficar sábado em casa, almoçar, embora esse ramo exige muito. O cara tem que ficar lá sábado, domingo, feriado, assim como o setor hoteleiro. Então, entre você gostar e você ter a capacidade de fazer e o interesse de desenvolver, o melhor dos mundos é você unificar isso, né? E a vida é muito generosa, ela te dá dicas daquilo que você tem de melhor, como você consegue entregar. A vida é generosa, ela vai te dando sinais de que ali está errado, às vezes a gente insiste, às vezes é necessário também... Você consegue encontrar seu ikigai, né? Você consegue encontrar a sua razão você de consegue ali de como servir isso. o outro, alinhar, aí você tem um propósito. Mas o primeiro de tudo, você tem que saber o que você está fazendo. Então, assim, você quer ter lucratividade no seu negócio? Entenda um pouco da realidade do teu cliente, cara. Sim. Porque senão você vai cair em preço, vai cair, todo mundo contrata igual, todo mundo treina igual. Você quer ver, por exemplo, digamos assim, o onboarding normal das pequenas e médias empresas você entrevista, gosta do cara e fala assim, agora vai. Agora se vira, eu tô te pagando. Agora vai, cara, ele tem 2 leões aqui, tem uma faca, vamos ver se esse cara é bom. Vamos ver. Entendeu? Vamos ver o que eu espero. Aí o cara aí o cara volta todo esfolado, não entrega nada, o empresário, pô, eu contratei você, caro pra caramba. Porque existe um processo, cara, não é assim. Você tem que saber primeiro montar. Aí você tem a expectativa que o cara performe e monte o processo performando, cara. Trocar o pneu do carro. Cara, você não quer treinar e quer que o cara seja treinado e conserte teu processo ao mesmo tempo. Do céu. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, quando você conhece o cliente, você tem interesse naquela atividade... Isso é muito importante, né? Pô, cara, você consegue você imaginar... parar de olhar o que você quer vender e começar a se preocupar o que é aquilo que você vai entregar para o teu cliente. Isso. Vai mudar a vida dele ou vai impactar a vida dele. Né? E você sabe por que isso tem impacto financeiro? Pelo seguinte, a capacidade de performar aumenta. Sim. O cara olha assim e fala assim, não, tudo bem, eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas ele não é, eu não gosto. Ou... não gosto do trabalho no sentido de como ele está sendo realizado. Mas, cara, eu tenho um outro olhar aqui que vai me ajudar. Sim. Vou dar um exemplo aqui, né? Como, por exemplo, sempre dei aula. Sempre gostei de dar aula. Mas tinha uma coisa que me incomodava na aula. O quê? O cara senta lá, eu vou com todo aquele gasto, toda aquela paixão, o cara escuta 8 horas eu lá na orelha dele, o cara sai dali, caraca! Mas quando você vai ver, o cara encheu 4 dedos do copo dele. Por quê? Não consegue absorver tudo daquele jeito. Então eu tive que olhar para o meu cliente e falei assim, não. O que eu quero? Eu não gosto do formato, mas eu gosto do ensino, eu gosto que as pessoas... Então, eu vou fracionar em aulas de 1 hora com atividades, com dinâmica. Eu quero que ele traga os cases. Eu vou fazer um acompanhamento, perguntar o que está entendendo. Olha como esse olhar fica superior, fica diferente. Então você começa a perceber o que o cliente realmente gostaria, assim como foi no caso da consultoria. Pô, cara, o que o cara quer? E eu digo isso serve para vários ramos. Sim. Os grandes vendedores de carro que eu conheço, eles não chegam perguntando, e aí, quer carro novo, quer carro usado? Eles chegam perguntando assim, como é que é o teu estilo de vida? Você vai para onde com a tua família? O que você gosta? É isso aí. Cara, no final de semana tu vai para fazenda, pô, olha esse carro aqui. 4x4. O que você acha? Tem que ser aqui, uma picape. O cara não está vendendo o carro, ele está atendendo realmente uma necessidade. E por que isso faz diferença, conectando essa vontade? Porque eu tenho interesse, cara. Sim. Eu tenho interesse, eu vou ler sobre o assunto, eu vou querer visitar uma feira na Europa que tem o tema que eu quero. Aí quando você pega isso e joga para o financeiro, que é o que a gente faz lá, monta a planilha
para ver se o sono do cara, o sonho é real, é possível, não está embananado, você consegue perceber que ele dá alternativas quando a coisa não é legal. Eu tenho um exemplo de um cliente que ele falou, cara, pô, tô com um mega projeto, eu vou investir 245 mil, vou botar, acho que eram 10 máquinas espalhadas na cidade, eu vou botar depois uma equipe para fazer o acompanhamento, fazer Na cabeça dele já tinha tudo cara, planejado. ele assim, não, e eu entrei também, já tava ali, pô, 20% de sócio aí, se a consultoria der certo. Se o empreendedor for visionário, Cara, a galera abraça. ficamos lá, riscando o número, o cara botando o sonho, riscando o número, Vamos ver se isso aí Vamos na prática... Sabe o que aconteceu? O que você acha, Douglas? Você botar 250 mil no negócio para ganhar 3 mil por mês? Caramba. Fica murchou, né? E revimos as planilhas e era verdade, cara. O modelo de negócio... Ainda bem que ele buscou uma consultoria Ainda bem, antes. porque Imagina. senão ele iria, pela empolgação, o negócio já estava... Cara, vou fazer porque é uma alternativa. E assim, ele já iria fazer como uma alternativa de um outro negócio. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Cara, presta atenção no que você está fazendo, cara. Você tem que olhar o número primeiro, porque senão você mesmo se mete num buraco. Mas sabe o que aconteceu? O cara gosta do ramo. Ele traz alternativas. Não, então eu não vou fazer dessa forma. Ver uma forma não vou melhor, vender desse jeito. E aí você vai ressimulando isso nas planilhas e você vê que o lucro aumenta. Cara, esse caminho aqui é melhor. Legal. Você abandona produtos. Você não precisa vender tudo. Você vê o que dá melhor margem, o que dá melhor lucro. Vê o que dá melhor margem. Uma coisa muito comum que tem é o empresário perder o foco. O cara abre 6 linhas de 200 linhas de produto. Do empresário, o cara é assim, o cara é sonhador. O cara vai. Ele esquece que a equipe não acompanha, o caixa não acompanha, o cara quer abrir 18 linhas de negócio diferentes. Eu sei como é isso. Cara, eu fico olhando assim, eu falei, pô, você quer ajuda pra quê mesmo, hein, cara? Qual é o ponto principal aqui? Não tem jeito, cara. Qual negócio é o principal? Mas o que eu vejo também é que para cada empresário muda muitas coisas, né? E muitas coisas são comuns também entre eles. Uhum. Então, o que muda? O porquê. Muitas vezes muda. Pô, às vezes o cara ele teve uma oportunidade de abrir um negócio, foi uma oportunidade, um excelente negócio. Sim. O outro, às vezes, sempre sonhou em empreender, está trabalhando um tempo com o propósito de juntar uma grana para começar a empreender, ele tem tudo muito bem planejado, definido. Sim. Tem outro empresário que, cara, o cara montou um negócio. Por quê? Porque ele estava de saco cheio do chefe dele. Qualquer coisa que desse lá 2, 3 mil reais por mês, ele entraria. Não interessa nem se ele gosta ou não. Então a gente vê que os porquês mudam. Sim. Né? E o que eu vejo em muitos lugares, em muitos empresários, falando com empresários, é que enquanto ele não encontra o porquê de verdade dele, ele não vai conseguir fazer a empresa crescer. Ele não vai... E pior, se a empresa crescer, isso não vai satisfazer ele. Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela ser bem-sucedida naquilo que ela não foi chamada para fazer. Por quê? Porque o fato de ela ser bem-sucedida naquilo faz com que ela acredite que ela está tendo aceitação. Cara, então é isso. Se eu estou tendo sucesso, era isso mesmo. Mas dentro dele não é. Então a gente vê que muitos empresários abrem um negócio, na verdade, porque queria ter mais liberdade, porque queria ter mais tempo com a família, e tudo aquilo que ele queria, por ele não ter pensado tão bem, por ele não ter planejado, por ele não ter buscado consultoria, pessoas que pudessem aconselhar, na verdade ele encontra tudo o contrário do que ele queria. Exatamente. E é muito comum. Caramba. E aí o cara tá dentro desse negócio e agora? O que eu faço? Que eu faço? Dentro do negócio. Por exemplo, que eu faço? Quer ver uma Tem questão? jeito. Tem, pra caramba. Tem jeito. Pra caramba. As pessoas acham que não tem jeito. Eu ouço gente falar, cara, eu acho que eu vou largar tudo. Irmão, tem jeito. Tem jeito. Pô, mas fulano é muito bom. Ó, eu não sou tão bom quanto ele, irmão. É treinável, tem jeito. Eu gosto sempre de falar o seguinte. Quando eu era pequeno, eu ia muito pra roça. Lá na roça, lá não sei onde. Aí o pessoal falava assim, cara, quer ir na cachoeira? Pô, quero. Cachoeira, é claro que eu quero ir pra cachoeira. Geladinho. Lá na roça não tinha luz, não tinha nada. Não tinha... Pô, é claro que eu quero. Rapaz, cachoeira é ali de Mineiro. Meu amigo. Esquece. Andava, subia ladeira. Escalava. Canela toda cheia de carrapato, pulava muro, corria de vaca. Eu falei, onde cara, essa estrada não chega, bicho. Caraca, cadê essa cachoeira? Às vezes quando chegava lá na cachoeira, já tinha passado muito tempo.
ficava lá um pouquinho só, tem que voltar, senão escurece. Já tava com raiva da cachoeira. Mas o que é importante nessa analogia? E eu vou trazer mais uma aqui, que é, por exemplo, todo mundo gosta de... Quer dizer, passear é um lazer comum, as pessoas gostam. Você gosta de ir para Búzios? Você gosta de ir para Paraty? Gosta. Então, o que a pessoa mentaliza quando faz um negócio, assim como a questão da cachoeira? Ele já quer os benefícios. Ele esquece da estrada. Eu tenho 3 filhos, meu amigo. Você sabe o que é combinar de sair de casa 5h30 da manhã com seus filhos, para você estar num local, e aí você acorda 5h30, é mala, é criança chorando, é banho, é não sei o quê, é o Entra horário, no carro, é quem tá me chegando, esperando lá, me ligando, tá chegando. chegando, eu falei, tô na linha amarela. Tá chegando. Tô sempre atrasado, mas por quê? Porque apesar do lazer que eu vou frequentar, existe uma estrada ali. Tem uma jornada ali. Cara, o empresário, ele não só esquece que essa jornada precisa ser trabalhada. Ele quer o benefício, mas esquece do processo, esquece que tem que ter equipe. E não é que esquece, é porque ele sofre mesmo. A questão é essa. Ele já começa o dia assim. Olha no WhatsApp, cara, tem que pagar nota aqui, senão o fornecedor não entrega a mercadoria. Aí o outro diz, cara, o cliente está aqui precisando da mercadoria, falou que se você não entregar, não vai pagar a nota. Aí você vai para o financeiro, não, a nota nem foi emitida ainda, então você não vai receber esse mês. Aí o funcionário já está atrasado. Então, o cara já começa, né, assim, o empreendedor, ele já começa o dia assim, seja em pequena, seja numa empresa média. E aí aquele sonho que ele tinha daqueles benefícios, parece que ao longo do tempo vai ficando para trás, cara. Vai ficando muito distante. Aí, né? quando você vê, o cara criou esse problema, que está fazendo o que não gostava, mas tem um problema maior. Ele esqueceu até de olhar para o futuro. Ele agora está patinando na rotina. Ele está ali. Vivendo ali ele loucura. Ele entrou na loucura de vez. E aí o caixa não perdoa, né? Dinheiro não leva desaforo, irmão. Na verdade, o caixa não leva desaforo para casa. A questão do caixa é o seguinte, ele só bota mais lenha na fogueira. Porque o troço já está difícil operacionalmente, já está difícil em venda. O caixa faz questão de botar mais emoção. Aumenta o som, DJ. Porque agora não só tá difícil... vermelhos assim, é fácil de resolver. Bota tudo azul na planela. Pelo amor de Deus, não aguento mais ver vermelho. Agora. Então, assim, a primeira coisa, né, que eu penso, como é que você pode ser ajudado? Qual a forma, assim... Cara, o que me ajudaria muito? Acho que, primeiro de tudo, tenha alguns postos ali, alguns cargos de confiança ocupados por pessoas que estejam no mesmo nível ou mais próximo possível do que você, que precisa ali empresário. Você sabe fazer por acontecer. Quê? Porque senão a tendência é fazer isso aqui, ó. Você contratar alguém novo, 0 bala, baratinho, que cabe na folha de pagamento, porque eu vou capacitá-lo para ficar no posto de chefia. Exemplo, compras. Vou contratar um menino, a menina. Menino. Da área de compras. Tem nem nome, chamar. Aí, cadê o menino de compras? Entendeu? E aí você chega lá e treina. A empresa vai crescendo, você vai conseguindo vender, Legal. Você vai performando. Mas a pessoa chega uma hora, ela ainda tem um tempo, cara, até chegar no que você precisa. Então, na medida do possível, tenha, primeiro, um bom contador. Contador é o cara que pode te ajudar, mas também, se você não tiver cuidado, ele te dá uma travada ali no boa. Então, já para tudo contador. Aí, pega o papel e caneta, anota isso aí, irmão. Anota Qual é o segredo para você dar certo? Para a empresa dar certo, você tem que estar cercado de algumas pessoas aí que são importantíssimas. Isso né? aqui dá muita... Assim, facilita muito. Então, o contador, por quê? Assim que possível. O contador é necessidade, não tem jeito. Não digo nem para ele se inserir no negócio, analisar a tua DRE. Nem por isso. Mas para ele te proteger no fisco, entregar as obrigações na data correta. Quando você tiver uma boa oportunidade, o balanço está pronto, né? O cara, eu vou fazer, o cara não pode esperar você perder o time. Esse cara aqui. Segundo... A empresa já começou a crescer um pouquinho mais. Já vai pensando nisso. Não tem financeiro só. Mas pensa. E não é o financeiro para digitar. Porque nesse tempo todo, o que é o mais visto? É o financeiro caixa 24 horas. Mínimo, paga. Todo dia tem pagamento. Aí de vez em quando recebe. Paga. Por quê? O financeiro é o cara que tem que estar ali te ajudando a manter organizado, criando essa estrutura.
E tem que ser uma pessoa que consiga abarcar esses problemas que vão surgir, Legal. que é normal de descasamento. Então, na medida do possível, se você conseguir, traz um cara um pouco mais sênior. Um bom comercial para te ajudar, às vezes o próprio dono já é o comercial. Cara, isso é importantíssimo para a empresa. A empresa tem que se tornar uma máquina de vendas. Para ela poder crescer, sim, sem ela vendas tem que ser uma máquina de vendas. Não tem oxigênio. E e por último, que eu penso, claro, tem outros cargos chaves, mas assim, para você montar o mínimo do mínimo ali, o que o pessoal costuma contratar por último, o RH. Eu vim da área de RH. Cara, a combinação de RH e finanças é fantástica. Porque o financeiro não vai deixar você errar nos números ali, nas decisões. Estou falando financeiro enquanto decisão. Uhum. E o cara de RH pode te ajudar a trazer as boas pessoas e de acelerar essa qualificação. Então, eu vejo não só isso, mas trabalhar na manutenção dessas pessoas. A cultura. Porque eu vejo isso, né? Pessoas, eu vi uma analogia que diz que pessoas é como se fosse um carro. Toda pessoa tem um tanque, que é o tanque de amor dela ali, né? E dependendo desse tanque, é como se fosse uma conta bancária, né? Um tanque mesmo. Cara, você vai lá e só saca. Vai ficando negativo. Pô, você nunca vai lá e deposita nada. Você só saca. Pessoas são assim. Ela precisa se sentir valorizada, ela precisa saber que existe um plano para ela ali que ela pode crescer. Ela precisa sonhar. Sim. E ela precisa enxergar que a realização do sonho dela é congruente com o que a empresa quer como sonho. Porque se a equipe ela sonha, ela tem o objetivo de crescer e essas pessoas elas conseguem alinhar isso com a empresa pode ser um lugar onde eu consigo conquistar esse meu sonho, essa pessoa crescendo, a empresa vai crescer. Sim. Então a manutenção dessas pessoas, o RH, que ele contrata bem, mas depois acompanha essas pessoas, cara, aqui precisa engajar essa, pô, esse aqui precisa dar um feedback. Qual é o tipo de perfil dessa pessoa? O perfil dela é essa, pô, o feedback para ela é essa, e você valoriza essa pessoa. Tá? Cara, você tem os melhores funcionários na sua empresa. O tanque sempre ali, ó. Tá sempre enchendo o tanque ali, ó. Tá saindo, mas tá botando também. O meu sogro é uma sumidade na área dele. Legal. Ele é o cara. E aí eu fiz uma pergunta. Ele é da área de pessoas? Não, ele é da área de tubulação. Ah, legal. Mas ele, assim, é uma referência mesmo. Um cara, como assim, líder, né? Pô, tecnicamente, na verdade, é um cara realmente sensacional. Né? E, inclusive, com experiência internacional e tal. Uhum. Tá? Se aposentou, não consegue se aposentar porque o pessoal chama. E é eu uma fiz referência. Uma referência. Eu fiz uma pergunta para ele. O que fez diferença na tua carreira? Me dá uma dica aí. Porque é impressionante. Pô, liga a gente da China, sei lá. Tem projetos grandes. A referência. Qual é o cara que você encontrou, que você admira? Qual é o cara que você... Como que você se tornou esse cara? Ele parou para pensar. Eu queria um conselho, né? Assim, é importante ter um conselho. Legal. E ele falou o seguinte: eu sou muito grato a uma profissional de RH quando eu tinha 16 anos. Caramba. No meu primeiro estágio. Eu falei, como assim? Eu estava na área de mecânica, acho que era mecânica, era uma japonesa, era uma empresa japonesa, ela também era japonesa, ela, vem cá, você não serve para esse ramo. Avaliou. Não. Mas eu faço aqui bem. Não, você serve para isso aqui. Essa aqui é a tua área. Esse movimento fez ele decolar. Ele falou, cara, essa mulher fez um olhar. Agora, você imagina alguém fazendo isso para você na tua empresa. Sim. Trazendo aquela pessoa, ou pegando os bons funcionários. Normalmente, assim, quem contrata os primeiros funcionários tem o desejo genuíno que eles sejam um dia até sócios. Ou ocupem as posições de liderança. Que não queira estar ali, né? Que não acredita. Que não acredita, principalmente quando você está mais novo nessa caminhada. E o RH tem esse papel. Ele tem esse olhar de saber... Claro, não estou falando aqui que é babá, não é isso não, mas, cara, um bom RH do teu lado ali vai acelerar teu sonho. Sim. Ele consegue definir a cultura, como é que você trabalha, você é mais agressivo, você é menos agressivo. Então, você tem um bom financeiro, você tem um RH do seu lado ali, um bom contador, e você vende, vamos colocar assim, você já está com quase tudo montado.
Você sabe o que falta ainda? Aí é onde eu faço um papel que eu não costumava fazer. Realmente, os meus trabalhos eram mais técnicos ali. Cara, vamos desenhar uma planilha financeira e tal, por isso daí planilheiro. Mas depois eu entendi o seguinte, que o empresário tem que ter uma mentoria ou alguém para trocar ideia. E não precisa ser consultor, tá, pessoal? Que pode ser qualquer um que te ajude a trocar ideia. Sim. Porque pensa, Douglas, você é o dono da tua empresa. Tá, mas você divide com quem os assuntos? Muitas vezes as esposas ou os maridos não tá nessa mesma... Não tem conhecimento. Não tem conhecimento, não consegue te ajudar, te ouve e tal. Dar um conselho. Às vezes sente pena. Raiva, fica bravo. Ou fica feliz. Cara, meu marido tá indo pra frente. Só que os familiares alardeiam muito também, né? Sim. Cara, o cara tá bombando, tá indo para adiante. Mas, de fato, é importante você saber trocar. Alguém tem que equilibrar o que você tá falando. Senão você sempre é o dono da verdade. Isso pode ser uma benção, mas pode ser também um perigo imenso. Você nunca está errado. Porque ou você assume todo o risco, você não tem com quem dividir algumas informações. Isso é importante, cara. Porque você olha assim e fala, cara, será que essa ideia é boa? Deixa eu discutir com alguém. Quantas vezes a solução de consultoria veio de um bate-papo com uma pessoa de fora? Alguém que tem um olhar, de repente, na área, do outro lado, né? Ou simplesmente, gente, eu já fui pago só para contrapor, e o cara, caraca, pô, abriu a visão. É claro, aqui eu não estou falando de dica de consultoria, eu estou falando o seguinte, se você tem que ter esse elemento, você tem que, de vez em quando, sair lá da caixinha da tua empresa, arrumar um outro espaço para você não ser mergulhado. Porque, cara, todo mundo, principalmente quem faz agenda, eu admiro quem faz isso, né? Que na quarta-feira de manhã eu vou montar o planejamento, vou pensar sobre a empresa. Isso é importante. Mas e a inspiração vem naquele momento ali, naquela data, naquele horário, quarta-feira de 8 a meio-dia você vai estar inspirado? Não sabe. Então, ali tem que ser o tempo que você vai consolidar as coisas. O empresário está no sangue, né? Quem está ali na batalha, quem é dona de salão, quem é dono de restaurante, quem tem indústria, todo dia você está pensando. Então, essa troca de ideia, ela é fantástica, porque você vai olhando comercialmente, principalmente quem faz o comercial, você comercialmente ali observando o que o cliente está fazendo, realmente prestando atenção no teu trabalho, naquilo que você faz, o teu financeiro te dando suporte, informando se está lucrando ou não, se estiver mantendo o caixa já controlado, já pôr ponto, e aí você vai trocar ideia. Cara, eu quero fazer isso aqui de diferente. Será que isso funciona? O que você acha? E não só isso, às vezes também até abrir da vida, cara. Pô, cara, funcionário é turrão pra caramba. Pô, falo, mas gosto do sujeito como só. Mas o cara não vai, cara. Eu tenho que estar empurrando o cara pra poder ir pro negócio que é bom pra ele e tal. Ou seja, se você criar essa esfera pra você, você tem mais chances de realmente ir avançando. Sim. E uma coisa importante, olhar sobre o que você está fazendo ali no teu dia a dia. Como é que você ter clareza, né? Cara, o que você está fazendo mesmo? O que você fez hoje mesmo? Aí você está falando em relação à pessoa, né? Aqui a gente praticamente falou aí da gestão de pessoas, falando de pessoas, né? Mas eu vejo também que muitos empresários, eles não conseguem avançar, porque o tema é como fazer uma empresa crescer, né? O que impede a empresa de crescer? Ele muitas vezes não consegue avançar porque ele mesmo não tem clareza dos números que ele quer alcançar. Sim. E o que vai ser necessário para isso. Porque quando a gente vai para algum lugar, por exemplo, você pega lá o seu GPS, você vai lá, para você chegar nesse lugar, você tem que colocar o endereço de onde você quer ir. Sim. E a primeira coisa que ele te pede, se não tiver ativo, é o GPS. Para quê? Para ele poder identificar onde você está. Porque ele só vai conseguir traçar uma rota para você chegar até lá, aonde você quer chegar, se ele souber onde você está. Sim. Então eu vejo assim, a consultoria, nessa questão, eu acho que gera muita clareza em relação a isso. Sim. Né? Porque a vida de muitos empresários, o cara sabe que quer crescer, mas não sabe, mas às vezes ele não tem essa visão, né? Então, essa clareza de, cara, aonde eu quero chegar, qual é o número que eu quero chegar, porque tem que ser tangível. Quando você fala de crescimento, de sonho, você não pode ser generalista. Não. Eu queria ter um carro. Tá bom, toma aqui um Fusca. Você tem que ser bem... Ué, como assim? Cara, tá aqui o Fusca, eu queria um carro. Não, mas eu não queria esse carro. Então qual é o carro? Eu queria ter um carro importado. Tá bom.
toma aqui um carro importado. Pô, mas esse carro é velho. Não, então seja específico. Cara, eu quero um carro tal, ano tal, um valor até tanto. Então, para a empresa é a mesma coisa. Eu quero chegar onde? Eu quero chegar aqui, eu quero faturar tanto. E aí você tem que saber como você está, para você começar ali a traçar um plano estratégico para a tua empresa crescer. Toda virada de ano é importante o empresário parar e avaliar as metas dele, como foi, até onde ele chegou, com base na meta que ele tinha, no planejamento estratégico que ele tinha, e definir o próximo ano para ele poder colocar as energias dele, porque tem muito isso que eu vejo. Sim. O empresário, ele dispersa muita energia. E quando você alinha, no quartel chamava de, para você acertar o alvo, você tem que alinhar a ponta da massa de mira no centro da alça de mira. Né? O fuzil é assim. Sim. Quando você faz isso, cara, você vai e dá o tiro. Então, você poder alinhar, quando você alinha o plano estratégico, você tem clareza no seu objetivo e nas metas, aí você consegue montar ali um plano de como chegar até lá. Falta muito isso nos empresários. Falta pra caramba, e digo mais ainda. Você tem um financeiro que tem... Finanças é um mundo, tá, galera? Mas o que eu quero falar é o seguinte, em termos de negócio, você tem duas formas de pensar as finanças, de tratar. O primeiro é você olhar para frente. O que é olhar para frente? É o que você está falando. Meta. Cara, você quero ganhar 100 mil por mês, em um ano eu quero 1.200.000 de caixa, ano que vem eu quero 5 milhões. Legal. Vamos desenhar isso? Dividido em... 1 milhão é o quê? Por quarto? É um projeto ou 2? Aí 10. Quantos vendedores você tem? 1. Taxa de conversão? Tanto. Ué, como é que você vai fazer isso? Né? Você vai tendo um choque de realidade. Que estrutura que você vai ter? Quando tem essas perguntas de uma consultoria, você vai se chocando com a realidade. Vou estar em 3 estados. Como? Alugando sala comercial e telefone fixo, ponto? Cadê a operação? Como é que você faz para abrir? Então, essa abordagem é você olhar para frente, futuro. E essa é uma das mais importantes. Porque, normalmente, o que o pessoal costuma fazer? Ele olha para o que está acontecendo e ele começa pensando assim, vou botar meta, mas na prática ele começa ali, cara, cadê o contas a pagar? E ele começa a dar uma inteligência financeira para o fluxo de caixa, que é importante e essencial. Se o teu fluxo de caixa enrolar, você quebra. Mas o problema é o seguinte, não é uma inteligência você falar assim, cara, eu tenho 20 mil para pagar agora, 100 mil para receber aqui na frente, 30 mil, o que eu faço com essa conta? Vou parcelar. O que você está fazendo aqui? Você está fazendo um exercício para a tua empresa não quebrar. Vou parcelar o imposto, não pago agora. Você está sendo eficiente ali em resolver a ação. Mas isso não é inteligência. Você não está trabalhando na raiz. Você está jogando bolinha ali para ver como é que faz. Está enxugando gelo. A pergunta é o seguinte, por que é que você não tem dinheiro? E por que você chegou a isso? E por que você chegou nesse ponto? Cara, isso é uma grande lição. Isso é esclarecedor. Isso é libertador. E é libertador porque a resposta não é só financeira. Normalmente o problema não está no financeiro. Está na forma como o empresário fez o arranjo de negócio dele. Como ele pensa. E como é que ele faz esse arranjo de negócio? Aí vem o exercício de planejamento de meta, cara. É aqui que você, fazendo os exercícios de metas, cara, esse faturamento é assim. Vou dividir aqui. Esse negócio aqui eu vi que dá prejuízo e consome metade do lucro de um negócio muito lucrativo. Sim. Então, pomba, para que você tem 4 lojas se só uma dá lucro? Você só está sustentando a marca. Por que essa está dando lucro? Para fazer com as outras ou elimina as outras? Ou elimina as outras, entendeu? Às vezes você só vê muita vontade, quadros inchados. Esse planejamento é tudo. Por que ele é tudo? Porque ele te dá uma referência. Legal. Ele te dá o caminho da praia. É isso aí. Ele te dá o caminho da cachoeira. Você pode estar perdido, mas você sabe para onde é, cara. E sabe quanto tempo vai levar. Sabe quanto tempo vai levar. Você pode até reinventar o teu trajeto. Não é mais cachoeira. Se você soubesse que a cachoeira era tão longe, não ia de chinelo, ia de tênis. Ia de tênis. Ia num horário que tivesse menos sol. Exatamente. De repente ia de cavalo. De cavalo. Então, tem muita gente que está passando sufoco de caixa aí ainda. Por quê? Como é que você está atuando? Você está querendo fazer o arranjo do caixa. Pego ali, parcelo. Mas não é essa a pergunta. Cara, se você começasse hoje e botasse na ponta do lápis ali, né, na ponta da planilha, quanto que ficaria de lucro? Não sei. E a tua formação de preço? Não sei também. Quem vai vender? Mas aí como é que a gente chega lá, entendeu? Você tem negócio suficiente para poder garantir o número desse primeiro quarto, por exemplo, do primeiro mês? Você é capaz de fazer isso? Se você ficar olhando só número do que você está pagando e recebendo ali,
como é que você organiza a vida? Entendeu? Então, e é isso aqui que eu falei do cara ter que sair de fora, porque isso exige tempo. Sim. Não é ação imediata. É ação de planejamento. Ela tem um efeito ali de médio para longo prazo. De curto. Até tem curto prazo, né? Vamos estar assim, 12 meses. Mas é valioso essa atividade. Então, cara, você tem que ter uma meta. E esse plano financeiro, ele tem que quebrar em metas operacionais ali. Sim. Cara, quantas visitas técnicas eu vou fazer? Quantas propostas propostas eu vou fazer? Eu tenho 4 segmentos. Tu dá conta dos 4, cara? Ou você vai só vender, não vai entregar. Ou você vai entregar e não sabe como vender. Ou você... Então... Ou até ficar vivendo de oportunidade. Aí você se mete no negócio só pelo dinheiro, que você está precisando de dinheiro. Mas às vezes nem está no seu roadmap ali, ou não faz parte do seu portfólio, mas é uma oportunidade, você está precisando de dinheiro. Exatamente. Você acaba ali se deixando levar. E o bom da meta, de um planejamento financeiro, é que ele mostra para você, é a nota da escola. Ele te mostra, cara, tu é muito ruim. Mas isso não é o fim. Isso não acabou. É isso aí. Você tem várias opções como empresário. Você pode trocar de ramo, você pode se empenhar ainda mais. O empreendedor, ele é um resiliente. O cara aperta, mas, cara, sabe aquele negócio? O cara tá apanhando, tá todo roxo, mas tô aqui. Por quê? Você é capaz de aprender. E aí, esse aprendizado com os números é fantástico, porque você consegue ver o que está dando certo. Sim. Caraca, meu faturamento subiu. Pô, isso que eu fiz aqui, o que aconteceu? E uma dica muito valiosa para quem tem mais funcionários, mais equipes, benchmark. Sabe o que é benchmark? É o que você faz bem em algum lugar e você bota isso como padrão. Cara, eu tenho um funcionário que monta 20 quadros em um dia. Pô, mas a média é 7, o que esse cara tá fazendo? Aí você traz esse camarada. Esse cara vai treinar outros. Padroniza o trabalho dele. Ele agora é um instrutor do negócio. O cara ninguém se sente valorizado, 20, ganha fazer um pouquinho 15. A mais. Promove e ainda consegue elevar o nível dos outros também. Exatamente. E aí você começa a ter o impacto financeiro. Legal. Mas você, para ter esse impacto financeiro, você precisa saber quanto que é. Verdade. Então esse é o exercício. Então o que eu falo assim, cara, o fluxo de caixa, se você paga e não entrega a nota fiscal, bota papagaio e periquito, tudo para pagar ali, não cuida, você não tem informação. Então você tem que olhar isso aqui como estruturação da informação. Cara, tá tudo pago, recebido, tá organizado. Legal. Agora você vai pegar isso, você vai usar como base para olhar para frente. Cara, vou olhar para frente aqui. E tem muitas histórias boas, assim, de empresários que conseguiram subir, virar com essa mudança de chave a partir do número. Totalmente. Porque assim, a empresa ela foi feita para dar lucro, ela foi feita para crescer. E se ela não está crescendo é porque você ainda não está fazendo da forma certa. É isso. Né? Se você for bem aconselhado, se você tomar... Ah, Douglas, mas pô, você não sabe a minha vida. Eu estou vivendo uma situação hoje onde eu não tenho condição, cara. A empresa tá mal. Cara, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tá mal fazendo a mesma Você forma. não consegue resolver tudo de uma vez, mas você vai ver o que é importante, o que dá para você começar a resolver. Exatamente. Né? Eu vivi muita situação assim como empresário. Você tem que ser resiliente, cara. E eu sou brasileiro, irmão. Eu não desisto nunca, cara. Isso mesmo. Irmão, não desisto nunca. Cara, tem alguma coisa que eu tô fazendo errado, porque não tá dando certo. O que é? Ou você tá batendo na porta errada, ou você tá vendendo produto errado, ou você tá olhando pela perspectiva errada. Na maioria das vezes, o que eu percebi? Eu tava olhando pela perspectiva errada. Exatamente. O fato de eu ser um inconformado e sempre achar que dá para fazer melhor, achar que tem uma forma, cara, não é possível, não tá dando certo, é porque eu tô fazendo do jeito errado. Exatamente. Tem um jeito certo. O fato de eu ter isso dentro de mim sempre me fez buscar um olhar sempre diferente. E eu via, caramba, eu tava enxergando da forma errada. Você ajustava um pouquinho, pronto, acertou a rota, vai. E eu vejo que muitos empresários, às vezes, insistem em fazer o negócio do mesmo jeito, acreditando que vai ter um resultado diferente. Einstein falava isso. Cara, a maior loucura do homem é você fazer as coisas do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Não tem. Eu tenho um caso aqui, que tá até na... Eu não lembro qual desses aí, se é Netflix, se é Amazon Prime ou qualquer streaming. Mas eu assisti um caso fantástico de uma empreendedora, que ela com 17 anos trabalhava com a mãe costurando. Aquilo ali era o sustento da vida dela, acho que ela é tailandesa. Era o sustento da vida dela. Eis que um dia tudo pega fogo. Meu Deus. Tudo. Criança chorando porque não tinha mais onde morar. Os pais desesperados, sem máquina de costura. Não tinha nada para fazer. A mãe ali desesperada. E ela falou que com 17 anos já tinha essa questão de empreender muito forte. Ela olhou para o rio, onde ela estava suja,
Ela falou, acabou tudo. Douglas, fala a verdade. Você nunca passou por isso. E eu tenho certeza que você aí em casa também nunca passou por isso. Mas olha o que aconteceu. Ela, bom, não dá para costurar mais, mas eu sei cozinhar. O que dá para fazer? Ela foi lá e comprou frango. Foi fazer uma comidinha daquelas orientais lá com frango e começou a vender. Trabalhava 15, 16, 18 horas por dia num ponto comercial. Ficou anos assim. Sabe o que aconteceu financeiramente com ela? Nada. Estava pobre do mesmo jeito. E ela ganhando trocado ali, sempre apertando aquelas margens, até que um dia, prestando atenção no cliente, ela falou, cara, o seu macarrão é o melhor do mundo. Ela falou o seguinte, é hora de arriscar. Eu conheço o meu cliente, ele vem de longe aqui, mas uma tigelinha dessa, sei lá, custa 15. Ela pegou tudo que ela tinha do caixa daquele dia, foi lá no mercado de pescado e comprou uma leva do camarão mais caro, que tinha lá na área lá que ela comprava lá no mercado. E ela antes disso falou pro cara, se eu fizer um, você compra? Ele falou, eu compro. O cliente dela falou, bota aqui que eu compro, mas eu vou cobrar mais caro. Eu falei, eu cobro, eu pago o dobro, o triplo se for bom. E ela gastou tudo. O pessoal da família dela falou, você é louca, agora você não tem nem mais dinheiro da matéria-prima. Qual empreendedor nunca ouviu isso, né? Mas eu preciso sair dessa situação. E ela fez, não só fez, como o cara foi um dia, foi 2, trouxe os amigos. Quando ela viu, tinha funcionários da prefeitura frequentando lá. Isso foi assim por anos e ela foi aperfeiçoando a técnica, ela foi observando o que gostava, ela foi vendo revistas de pratos, como eram servidos. Melhorando o produto. Pra caramba, começou a virar referência de visita, de turista mesmo, eu quero comer lá. É um tacho de cobre que ela bota na esquina, mas ela já tem o restaurante, ela é que faz tudo. Até que um dia convidaram ela para um evento e eu acho que foi a filha, falou assim, caramba, você está muitos anos sem tirar uma folga, vai hoje lá no evento. E ela foi no evento, era um evento que ela foi convidada para assistir, de premiação de estrela Michelin. Então ela, caramba, ficou ali vendo, né, aqueles chefes internacionais com restaurantes. Recebendo as premiações. Até que o nome dela foi chamado e ela recebeu uma estrela Michelin, com um tacho na esquina. Meu amigo, você me falar que não tem jeito, cara, mas olha se tudo aquilo que a gente falou aqui não fez sentido. Ela estava sem dinheiro, ela começou a vender frango, ela olhou as margens, junto, não é uma coisa só. O pessoal às vezes quer botar a esperança nas finanças. Cara, financeira é pressão sanguínea, é fôlego. Mas quem faz a corrida é o que você vende. Então ela prestou atenção. Caramba, isso aqui vale mais. Mas o cara compra. Ele gosta, e foi se empenhando as técnicas que virou essa referência. Então isso é uma grande lição para a gente de que sempre é possível mudar. Então, acho que essa história aí é fantástica. É por isso que eu falo, dê muita atenção para o fluxo de caixa, mas não da forma que você pensa. Apenas para você ter o cuidado, para você ter um financeiro saudável, viável, trazer os pagamentos sim, para que sejam feitos depois dos recebimentos, isso é ótimo. Mas essa relação de lucro não vem daí. Você vai agregando valor, você vai construindo essa ponte. E o exercício de planejar é fundamental. Uau! Aí, muita entrega, hein? Que isso, muita entrega. Isso aí fica a lição, que é importante e é inspirador para todos nós. Né? E, gente, não sou o homem de ferro, não. Também erro. Também estou na luta todo dia. Claro, eu digo o seguinte, a gente tem que ser vinho, né? O vinho cada dia fica melhor, não pode ser vinagre. É isso aí. Tem que passar os perrengues, mas também tem as vitórias. A gente tem que comemorar, tem que aprender com tudo. Aprende com erro, aprende com o que tá bom, aprende com o concorrente, aprende com quem aconselha. É isso aí. E olha que interessante, né? A gente precisa, como empresário, entender a nossa razão. Porque se você não entende, eu falo muito isso, que você tem que saber o seu porquê. Porque tem muita gente que está vivendo a vida empresarial e não aguenta mais, não tem prazer nisso, está de saco cheio, reclama de tudo, reclama da empresa, reclama do funcionário, reclama de tudo. Só que é um fato, você tem a vida que você merece e o dono da empresa é responsável por tudo.
Ah, Douglas, mas você está falando isso porque você não tem um funcionário que eu tenho. Bom, você tem um funcionário que você tem porque você contratou e ele continua aí porque você não manda embora. Exatamente. Então, decisões têm que ser tomadas. Se não são tomadas, você vai continuar vivendo a mesma coisa. Se a tua vida tá boa, se a empresa tá caminhando bem, tá tudo certo, beleza. Mas se não tá, a pergunta é o que você vai fazer a partir de agora? Isso. Qual é a sua decisão? A tua vida financeira na empresa, suas tomadas de decisões financeiras na empresa, elas estão sendo tomadas da forma certa? Não. Pergunta que fica é, o que você vai fazer a partir desse não? Como buscar o sim? Precisa melhorar. Exatamente. Você precisa olhar da forma certa, olhar indicadores. Você vai ter que tomar decisões e falar não. Você vai ter que tomar decisão de, cara, não posso comprar, isso aqui não pode ser desse jeito. Sim. Não posso fazer, eu não posso contratar. Sim. E vai ter que fazer o teu melhor com as condições que você tem. Que eu vejo que o principal ponto do empresário que dá certo é esse. É o cara que faz o melhor com excelência. Isso para mim é excelência. É você fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. É isso aí. Não é sobre muito dinheiro, não é sobre você contratar muita gente. Cara, se o melhor que você tem, você está fazendo com as condições que você tem, você está entregando com excelência. E cada vez que for entrando mais dinheiro no caixa, você for desenvolvendo, a empresa for crescendo, a tua excelência vai subindo, a tua régua vai subindo. E você vai encontrando o teu espaço. Sim. Você vai, cara, o meu espaço não é vender a tua identidade. A minha identidade é aqui. É isso aí. E eu falo o seguinte, a tua nota principal está no financeiro. Até se porque tá indo você bem abre, ou se tá indo mal, tá ali o resultado. Você irmão. não abre empresa para passar perrengue. É depois do igual que você vê como é que você tá. Não, e as pessoas esquecem um pouco disso, que você abre a empresa é para ter lucro. Claro. Você não quer abrir empresa para ter perrengue. Mas a maioria não sabe apurar o lucro. Olha que curioso. Não, e você sabe tem que olhar, cara, todo mês ali, não cara, sabe tá como ruim, lidar tá com ruim, lucro. Tá bom, melhorou. Não sabe lidar com lucro, não investe. Segura, não segura, põe aonde. Põe aonde, melhor não taxa, tem com quem investimento, discutir. Eu não invisto. Douglas, aí entra a inteligência financeira. Ó, às vezes, que é um outro tema que a gente vai ter que trazer aqui também, que é importante. E eu digo o seguinte, que quando você bota os números, às vezes a solução é fácil. Sim. O cara fala assim, caraca, por que eu não vi isso antes? Porque você estava no furacão. Assim como o comercial também. Às vezes tem certos segmentos ali que vai problema. Mas o financeiro te ajuda a fazer essa reflexão. Cara, o que tu acha de um negócio que você bota 150 mil e lucra 2, lucra 1? É bom esse negócio? Não, tem um negócio que dá 50 mil por mês. Eu já fiz isso. Cara, 50 mil por mês. Peraí, vamos ver. Pô, mas peraí. O faturamento foi 5 milhões. Se der qualquer espirro, tu tá com 100 mil negativo. Então, porque a margem de erro num projeto desse tem que ser nenhuma. Grande. Por isso que... Porque 2% de 5 milhões, irmão, de um erro, acabou, quebrou a empresa. Por isso que o financeiro vai te ajudando a medir. E aí você vai mudando, cara. Processo, não é estático. Tem que ter ferramenta, tem que ter processo. Quer ver um exemplo? Você olha aqui. Eu tenho um exemplo que eu vi ontem. Tá fresquinho, hein? Fresquinho. O empresário gastava só com vale transporte excedente 30 mil mês. Caramba. 30 mil mês. Só de olhar aquele número e falar, peraí, o que eu posso fazer aqui? Cara, ele reduziu substancialmente. Então você olha o número, não é para caraca, que tristeza, eu vou pegar empréstimo. Estamos falando de 306 mil ano. 306 mil. Você olhou o mês, mas e no ano? Em 2 aninhos ali você investe, você tá com o teu apartamentinho. Show. Então, o que pode ser feito? Essa é a postura do financeiro. Porque muita gente tem medo do financeiro e olha assim, caraca, tá vendo? Agora eu vou pro banco. Pô, tá dando errado. Não é isso. É você olhar, entender. É como um exame médico. Pô, ninguém fala assim, cara, tu tá... Como que é o tratamento que eu tenho que fazer? Teu colesterol, tua barriguinha tá alta. Ah, caraca, pô, sabia que eu tô... Não é isso. A postura correta não é essa. A postura correta, pô, então vamos lá, né? Como eu faço pra mudar isso? Vou chamar aqui a saladinha de volta pra participar da minha vida. E aí você vai fazer com os números. Peraí, onde é que eu tô errando a mão aqui? Cara, será que eu tô... sei lá, tô pagando 80 mil por mês de hora extra, por que eu não contrato logo 2 caras? É isso aí. Gasto 40, pelo menos, verdade. entendeu? E aí, essa dinâmica, essa inteligência, comparando o que você planejou, o que você está acontecendo, é que vai te dar uma capacidade muito grande. Às vezes até, Douglas, quando o cara está saturado, existe também o empresário, está falando do empresário que está indo para frente com gás, mas tem o cara que está sem gás. Já está ali na ponta querendo desistir. Não acredita, mas pode dar certo. Mas, cara, às vezes você desfaz de um segmento, fica com uma linha, 2 de produto, a melhor que você tem. Enxuga, você vai ficar com a metade empresa. da equipe.
Eu digo o seguinte, quando o dinheiro começa a bater na conta, parece os desafios fazem aqui, ó. Você tem mais ânimo. Isso é um efeito verdadeiro. Cara, se você não tem isso, o que vai fazer com que você queira sair é o teu encontro particular. Cara, eu nasci para isso aqui, me encontrei. Aí não tem desafio que te segure. Legal. Se você estiver ali devendo 10 milhões de reais, você se encontrou, cara, Legal. descobri a minha rota, eu sei isso. como pular esse muro, beleza. Se você não está ainda nesse momento, o que você faz? Você repensa. Cara, talvez uma estrutura mais enxuta. É isso. Então, fazer o melhor que você pode para as condições esse que é o você grande tem. poder do financeiro. Ele te dá a capacidade de olhar um número e você montar uma estratégia ali, ser acompanhado com essa estratégia. Aí realmente você consegue ter mais equilíbrio, consegue dar Tomar um foco decisões bacana, melhores. tomar decisões melhores. E ser é inspirado. isso aí. E é isso, cara. Gente, a entrega foi grande. Se deixar, a resenha Se vai deixar, embora, meu amigo, irmão. aqui, ó, Tem vários temas que a gente nem pôde abordar aqui, mas É. você está convidado. Foi um prazer ter você imagina. aqui. Estamos terminando. Foi um grande prazer. Você que está acompanhando a gente até aqui, muita coisa que foi falada aqui, provavelmente você está vivendo, ou você conhece alguém que está vivendo. Então é um fato. Compartilha com as pessoas que você sabe que essa palavra, o que foi dito aqui, faz sentido na vida deles, que vai gerar transformação. Eles estão precisando, porque, cara, a vida do empreendedor é muito solitária muitas vezes. O dono de empresa tem uma vida muito solitária. Então, às vezes, uma palavra como essa já clareia mais a visão e ele consegue tomar as decisões certas para fazer com que a empresa cresça. Sim. Afinal, a empresa é um lugar onde tem pessoas ali que representam, cada uma pessoa ali representa uma casa, uma família. E a gente sabe que o que gera riqueza não é governo. O governo não gera riqueza. O que gera riqueza é você trabalhar numa empresa, essa empresa crescer, esses negócios, esses empreendedores é que vão gerar riqueza na vida das pessoas. Sim. Né? E a gente sabe que todo propósito, toda empresa nasceu para um propósito. Né? Seja a área que for, o propósito é o mesmo, é impactar a vida de pessoas, resolver problema para pessoas. Então, eu acredito muito nisso. Vale a pena você empreender, sempre vale a pena você empreender. Tem gente que tem medo, não tenha medo. Apenas faça da forma certa e corra menos risco que você puder em relação ao que você tem controle, claro. Porque empreender é risco. E a gente tem. O fato é que a gente diminui os riscos, né? Para que a gente não tenha surpresas aí, o máximo que a gente puder controlar para tomar boas decisões. Então você que veio até aqui, se você não segue a gente, cara, clica aí, segue. Tem um sininho, você vai ter sempre aí as novidades. E chegou também agora o final, e aí vem o bônus. Que todo mundo que vem aqui, além de ter muita entrega, a gente pode levantar aqui e botar aqui o bolso para fora, porque, meu irmão, entregou muito. Sim. Deixou tudo que tinha aí. Tem muitos outros temas que a gente pode marcar aí para a gente poder falar. Mas todo mundo, além dessa entrega, ainda tem uma entrega a mais aí, que é o teu conhecimento, a tua consultoria, o teu treinamento. Então, eu queria duas coisas. Primeiro, qual é o teu Instagram? Como é que as pessoas acham você, o teu site, para as pessoas te acharem? O meu site é o www.sinapis.com.br e o meu Instagram é gustavoarruda.br. Tá? É isso aí. Vocês vão reparar lá que ele está sendo atualizado recentemente. Por quê? Porque justamente nessa trajetória eu consegui ajudar ainda mais os meus clientes e eu resolvi fazer uma reformulação. Então, pode passar, me acompanhar lá que vai ter muita novidade chegando lá. Legal, muita dica aí também, cara. Mentalidade financeira, eu tô falando. O próximo vai ser sobre inteligência financeira. Sim. Vai poder acompanhar o Arruda lá, ele fala sobre isso também. E agora chegou na hora do bônus. A galera que acompanhou até aqui, além dessa entrega, também tem o bônus. Sim. Todo mundo deixa alguma coisa na mesa. Então, deixar aqui. Tá nas suas mãos aí. Geralmente, o que a gente faz? As pessoas que chegaram até aqui, a gente coloca aí os primeiros 5, os primeiros 8, teve gente que botou aí os primeiros 10. Mas é assim, a pessoa ela vai colocar eu quero, ou uma palavra que você vai dizer aí, um hashtag aí, a pessoa vai colocar e vai colocar o e-mail do lado. Gente, é importante colocar o e-mail do lado. Teve gente que não colocou e-mail. A gente está tendo que entrar em contato via direct para a gente poder presentear a pessoa, entregar o bônus. Então você coloca lá eu quero, né? E coloca do lado o teu e-mail para a gente poder disponibilizar. Mas vamos lá, Arruda. O que você vai dar de presente, além disso tudo aí, para a galera que segue a gente? Então, essas dicas são acumuladas ao longo dos anos, mas uma coisa prática que eu posso fazer, quero fazer e vou dar de bônus vou fechar uma turma, tá bom?
Se inscreve aí. Quantas pessoas? Primeiros? Ó, primeiros 30 em 2 turmas. Meu Deus do céu, foi o que deu mais. Foi o que. Pô, 30? Em 2 turmas. Meu irmão, os primeiros 30 em 2 turmas. Em ou duas seja, turmas. 2 turmas de 15, hein? Isso. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar você a entender qual é o lucro do seu negócio. Eu Legal. não vou fazer por você, mas eu vou te passar a técnica principal para você não errar nisso. Legal. Tá? Então ali eu vou dar um tempo dedicado, vou te passar a essência, assim, cara, é isso aqui que faz com que você entenda. Para quê? Para que você possa já sair Legal. desse trabalho. Claro, é uma base, mas você já sai dali, cara, eu vou acompanhar isso aqui para ver Já a minha evolução. Abre a tua visão. Cara, onde é que eu tô Legal. aqui, pô? Tô lucrando ou tô perdendo? Tô lucrando ou tô perdendo? Então essa base importante, fundamental, que me economizou muito tempo em erros e talvez para muitos empresários poderiam ter evitado grandes problemas, a gente já começa aqui, eu separo em 2 turminhas de 15. 2 turmas de 15, a gente vai pegar o contato, fecha essas 2 turmas, manda, de repente pode colocar ali o e-mail e o celular Isso. também, porque aí a Sim. pessoa... Não, e-mail, né? Manda É, e-mail, manda porque e-mail que aí a pelo gente e-mail convida. manda ali o link para poder conectar, vai ser via Isso. Zoom, vai ser via o quê? Via Zoom. Via Zoom, cara, via Zoom, entenda só, a hora do cara é cara, irmão. Não, A hora é eu cara. vou fazer um parênteses Entenda, aqui. são que quanto tempo? É 1 hora? Não, dá 1h30. Eu Ó, preciso de 1h30 numa sala, aprendendo e tirando dúvida. Tirando dúvida. Com ali. essa fera aqui. Ao Então vivo. são 2 Vai turmas, chegar coloca lá, pronto. gente, os primeiros 30. Então, olha só, se você não colocar, perdeu, irmão. E ó, só tô sendo generoso por um motivo. O Douglas tá me convidando, ó. Tô. Faz tempo para fazer esse tipo de Irmão, vocês trabalho. não falam- Eu enrolei. Tem ideia do eu dinheiro segurei. que eu botei aqui na mesa, irmão. O cara viu, o passe eu é caro. segurei, não sei o quê. E mais agora, como tá vindo, eu falei, também tenho que ser generoso aqui para que esse projeto seja levado É isso aí. adiante e ajude o maior número possível de pessoas. Porque o propósito é esse, né? com certeza. Imagina esse monte de empresário aí, Com certeza. alavancando, crescendo, mais crescendo. emprego. Cara, isso é Cara, lindo isso de é ver. fantástico. Família sendo impactada. Eu digo que você não tem 100 funcionários. Você tem 300, porque boa parte é casada e tem 1 ou 2 filhos. É isso aí. Então é isso, Cara, gente. foi um prazer ter você aí. Obrigado aí, Foi um Douglão. prazer. Pode contar Gente, comigo. até a próxima. Valeu, gente. Aproveita aí, não esquece, ó, os primeiros 30, hein? Se perder, esquece, irmão. Valeu.